Olá, estudantes laçalistas. Eu sou a professora Roberta, de Literatura. Professora Andresa, de Arte. E esse é mais um episódio da série Laçalistas no Enem. Então, pensando um pouquinho sobre a prova de linguagens, a primeira coisa que é importante destacar é falar um pouquinho sobre o perfil da prova. A prova, como vocês já sabem, ela é altamente interpretativa. Diferente de inúmeros outros processos avaliativos de vestibulares, o Enem não tem um conteúdo próprio, uma obra específica. Então, o que é importante ressaltar de cara? Você vai encontrar uma prova com muitos textos. Então, a interpretação ela vai ser fundamental. Olhar a referência literária, de que momento é aquele texto. É um texto contemporâneo? É um texto formal? É um texto científico? É um texto literário? Então é muito importante vocês prestarem atenção nesse aspecto para vocês terem tranquilidade durante o processo da avaliação. Alguns conteúdos importantes que eu gostaria de destacar como uma revisão. Primeiro dele, elementos da comunicação. Quando a gente fala sobre a prova de linguagem, o que necessariamente essa prova quer passar para a gente? Ela vai refletir sobre determinados temas, ela vai trazer algumas problemáticas e outras questões, outros textos, simplesmente podem estar lá como textos motivadores. Então, é importante eu identificar se aquela linguagem é uma linguagem conotativa, se aquela linguagem é uma linguagem denotativa. Por isso que é importante a gente identificar de cara qual é o gênero que está sendo apresentado, né? Outro ponto importante são as funções da linguagem. Então, eu falei de elementos que a gente se comunica e agora eu estou falando sobre as funções dessa linguagem. Dentro do texto literário, eu posso dizer que uma das figuras de linguagem mais cobrada, por exemplo, é a função da linguagem metalinguística. A metalinguagem, lembrem-se, ela utiliza o texto para falar sobre o próprio texto. Então a gente vai encontrar textos que falam sobre a comunicação, que falem sobre veículos de transformação social. Eu tenho imagens que podem relacionar outros aspectos. Música, perfeito, excelente. A música está muito vinculada a esse aspecto literário também, né? Eu falo que na literatura, principalmente a contemporânea, música e literatura estão de mãos dadas, né, Andresa? Sim. Quer acrescentar alguma coisa relacionada a esse aspecto da interpretação? Na interpretação também caiu, ano passado, né, uma questão que falava da questão da cultura popular, né, Perfeito. Junto com o esporte. Nossa, né? que legal. Então, essa questão da intertextualidade, da relação entre os textos, imagem, porque tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal, Perfeito. né? Então, é comum, está sendo comum, né, cair questões dentro desse contexto. Vou pegar uma temática que geralmente é explorada muito na prova de linguagem, as propagandas. Sim. Olha ali, galera, a linguagem, a função apelativa. Eu quero trazer esses elementos para comunicar alguma coisa. Então, muitas vezes a gente tem propagandas que relacionam a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Outro aspecto importante que eu quero destacar, figuras de linguagem. O texto literário, ele utiliza muita linguagem conotativa. Então é importante vocês revisarem esse conteúdo, porque dentro do texto literário a gente vai ter recursos como a metáfora, a comparação, ou quando eu falo de repente de um contexto mais musical, eu estou falando de uma sinestesia, eu estou falando de repente de uma literação. Então é importantíssimo que vocês revisem essas informações. E outro ponto muito importante também, as escalas literárias, né? Então, dentro do contexto da literatura, a gente sabe que a literatura, ela tem uma relação idêntica, mano a mano, de mãozinhas dadas com a história. Né? Eu brinco que a literatura é a visão não oficial da história. E aí, vou aproveitar aqui, né? Arte, história, literatura, história, está caminhando assim lado a lado. Não tem como separar. Excelente, né? Excelente. A gente tem muitos conteúdos, inclusive, a gente sempre brinca em sala de aula, conteúdos que eu trabalho em literatura e que a Andresa também vai trabalhar em arte. Então, dialogam diretamente. É importante vocês ficarem atentos. E não pensar que você vai encontrar de forma nua e crua o conteúdo ali. Gente, você está relacionando competências e habilidades. Então eu estou ali lendo o texto, pode ser um texto literário, mas de repente estou te fazendo uma pergunta dentro de um processo artístico. A gente está falando de repente de uma escola literária, um trecho de uma obra e está relacionando história. Então é muito importante vocês ficarem atentos. Se a gente pega a prova de 2024, fazendo uma retrospectiva, a gente vai encontrar escolas literárias que se destacaram. Modernismo.
tanto arte quanto literatura, e a Andresa vai explorar isso, a gente tem muita representação do modernismo. Se eu pego os últimos anos de prova do Enem, os últimos 6, 7 anos, 35 a 40% da prova de literatura se relaciona a modernismo, ou seja, o século XX e o século XXI. Porque tudo que a gente tem, né, depois de 1860, 70, eu estou falando de um período pós-moderno. Então tem uma influência modernista muito grande, né, Andresa? Sim. Tanto é que o ano passado, né, caiu uma questão que tinha que fazer uma relação com a imagem e a qual período pertencia aquela imagem. Né? Então vocês tinham que analisar a imagem colorida lá na prova e trazer as características do período. Então era importante saber as características dos períodos. Eu vou falar da questão dos períodos artísticos, Roberta vai comentar aqui os períodos literários, né? Aí você segue para os literários, daqui a pouquinho eu falo dos artísticos. Perfeito, excelente. Então vamos lá. Algumas escolas literárias que eu quero destacar, pegando a prova de 2024 e fazendo uma referência também dos últimos 5, 6 anos. Então, acabei de comentar com vocês da prova do modernismo, né? O modernismo tem muitas questões. Então, a gente teve Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, a gente fala bastante sobre o contexto do modernismo da década de 30, 40, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Então, o modernismo como um todo, mas principalmente de 1930 até 45 e de 45 até 60, é uma fase, é um momento onde a história foi muito importante. Então, geralmente, tende a se destacar, tá? Outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é o realismo. O realismo brasileiro ele foi importantíssimo porque a gente encontra na literatura da atualidade. Machado de Assis, e vou pegar a prova de 2024 como referência, foi citado num autor contemporâneo para falar de Capitu. Olha a intertextualidade. É um autor contemporâneo que falava de uma das personagens mais famosas da literatura machadiana, que era Capitu, olhos de cigano oblíqua e dissimulada. Então a gente vai encontrar dentro da literatura realista uma análise psicológica muito grande e a gente vai encontrar muitas críticas sociais. Então é importante também você dar uma revisada nesse sentido. Deixa eu aproveitar, né? Cai uma obra, uma escultura de antes de Cristo e uma escultura moderna, né? E para fazer essa relação. Então assim, o Enem ele traz essa relação. Intertextualidade. Então, pois é, e saber relacionar o que eu estou vendo, né? Como que eu estou observando essa imagem, o que o Enem quer de mim ali naquela questão, o que ele quer que eu faça. Né? Então é importante observar esses comandos. Perfeito. Né? A Andresa falou um ponto importantíssimo, comando, gente. Se liga, dica primordial. Identifiquem no comando da questão o que o item quer de você. Geralmente, os textos estão ali para te motivar de alguma forma e te trazer uma compreensão sobre o que vai ser cobrado. Mas boa parte das questões, e a interpretação entra aí, você não necessariamente tem a resposta ali no texto. É um conteúdo pré-existente, é um conteúdo relacionado ao que você já sabe. Então, leia o comando. O comando está pedindo uma relação com o texto, então eu sei que a leitura do texto é obrigatório. O comando do texto pediu algum aspecto gramatical, então eu procuro, identifico esse aspecto gramatical dentro do meu texto. Ele pediu simplesmente uma associação de uma música com um texto, de uma imagem com um texto, então eu vou fazer o quê? Eu vou associar. Então é muito importante você identificar, além do comando, a referência bibliográfica. Que tipo de gênero textual que está sendo apresentado ali. Porque aí você vai conseguir eliminar os distratores, você vai conseguir identificar possíveis erros e trazer possibilidades que facilitem o seu entendimento para você acertar a questão. E a gente reforçando aqui, leia o comando com atenção. Né? Então às vezes tenta deduzir a resposta, não é deduzir que é resposta, é ir no comando, o que está sendo solicitado ali. Está pedindo para eu relacionar a imagem com o texto, a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Faça essa associação, faça essa relação. Excelente. Andresa, e o que a gente pode encontrar dentro da parte de arte que você acha que é mais significativo? Primeiro, modernismo e arte contemporânea. Tá vendo? Então, nos últimos anos, assim, muito, né? Século XX, século XXI. Entender que o modernismo ele vai estar dentro de um contexto histórico, abordando questões relacionadas à guerra, questões relacionadas às vanguardas europeias, né? Que cai muitas Lembrem-se que as vanguardas europeias, a priori, quando a gente fala sobre esse conteúdo, ele está vinculado diretamente à arte. Porém, a gente também tem muitas representações na literatura. Então, fiquem atentos porque isso se chama intertextualidade. Existe essa relação nesse conteúdo. Já caiu intertextualidade, pegando uma imagem de Picasso e relacionando ela à propaganda e publicidade. Olha, ou seja, né? Então, fazendo essa relação. Então, o Enem, ele traz muitas questões onde busca do candidato, busca de vocês relacionar informações. Perfeito. Né? Então isso cai em peso.
E aí, quando a gente traz a questão da contemporaneidade, da arte contemporânea, né, é importante saber o quê? Que a arte contemporânea vai ser um movimento onde tem a relação entre espectador e obra. Então, o espectador ele pode experimentar a obra, porque é algo mais voltado para a atualidade. As obras de hoje em dia são muito interativas, né? Sim. Nossa, são muito interativas. E aí, exatamente. E aí, essa questão voltada para a interação, quando vem uma questão lá na prova do Enem, e aí sempre, na maioria das vezes, vai estar relacionada, a resposta vai estar relacionada a isso, né? Perfeito. A relação do espectador com a obra, a experimentação, está relacionada ao contexto histórico, como a gente falou. Nossa, isso me lembrou um ponto muito importante. O Enem, ele tem muitas vezes, nas alternativas, nas questões, ele pergunta para você no enunciado a relação do espectador com a obra, e nas alternativas te fala só um dos ângulos, ou só do espectador ou só da obra. E às vezes o aluno desatento não leu direito a questão e marca a alternativa que fala só de um aspecto. Então, como a Andresa falou, leia direito o comando, leia com atenção, isso é fundamental. Né? É muito importante, Nossa, né? muito. E aí, quando a gente está falando agora aqui, né, arte e literatura, porque arte é a questão, por exemplo, das imagens, quando a gente vai falar de leitura de imagens. Então, é importante fazer a leitura da legenda, Perfeito. tá? Ou seja, referência, a Roberta já falou dessa questão da referência. Bibliográfica é fundamental. Fundamental, porque lá vai estar o período da obra. Excelente. Né? Então, você vai saber em que século que foi produzida aquela obra. Então, assim, se está falando que é uma obra do século XIX, era lá, já traz algumas informações ali em relação à legenda, em relação à referência. Perfeito. Então é importante, ajuda sim, porque muitas vezes vocês pegam as questões, vão ler lá, o que a questão está pedindo, vão para, né, já tentar responder e esquecem de fazer a leitura como um todo. A gente sabe que se passa para a questão, já é dica, né? Se passa lá para o comando da questão, opa, preciso ler o texto. E nos enunciados, boa parte dos itens tendem a mostrar para vocês do que está sendo relacionado. Então, de acordo com esse texto simbolista, a partir do concretismo de uma tendência da década X ou Y, então a gente vai encontrar isso muito direcionado nos comandos. E ele quer que você identifique isso nas suas alternativas. Então, novamente, olhem a questão como um todo. Muitas vezes questões que são itens básicos que você teria muita facilidade de acertar, por falta de atenção na hora de identificar essa interpretação, você perde o item. Então, não podemos passar por esse tipo de situação. Atentem-se. Essa é a nossa dica, né? Com certeza. E aí, Roberta, vamos só trazer aqui para eles agora, né, nesse finalzinho, a relação entre arte e literatura. Amo, né? muito legal. Então, como é que isso aparece na Quando prova? a gente fala sobre arte e literatura junto, a gente tem uma junção intertextual muito grande. Então, vou pegar um exemplo do que a gente tem no início do século XX. A gente tem as vanguardas europeias, que a gente citou agora há pouco, que já caíram inúmeras vezes no Enem, e o concretismo, a tropicália, movimentos que surgem a partir de 1950, 60, eles estão unidos com a arte mais que nunca, porque arte e literatura sempre caminharam muito juntos. Mas eu acho que a partir da década de 50 e 60 isso é mais evidente, né, Andresa? Foi mais forte. Bem mais forte, né? Então, a ideia é que, por exemplo, a gente pegue textos expressionistas e a partir de um olhar subjetivo, a partir de um olhar amplo sobre essa realidade que é recriada, eu também tenho temáticas sociais que falam sobre a Primeira Guerra Mundial, que falam sobre o sentimento diante do caos, do horror da guerra. Como as imagens podem ser representadas? Sim, né? Se a gente traz isso para o Brasil, a gente vai falar de Cândido Portinari, Excelente, né? Que é muito forte, uma referência em relação aos retirantes, que aí já dá para associar a história. Olha que legal. E essas associações a gente sabe que vocês sabem fazer, olha só, né? Perfeito. Muito bem, né? Então, assim, importante revisar vanguardas artísticas, né? Okay. As vanguardas artísticas europeias é muito importante. As ideias, né, da arte contemporânea, da arte na atualidade, como que ela é apresentada. Como é que você consegue definir, não sei se você consegue trazer isso de forma clara assim, mas como é que a gente pode falar um pouquinho da arte contemporânea hoje, as tendências que a gente encontra hoje? As tendências hoje o artista ele pode estar utilizando qualquer tipo de material para produzir a sua obra, né? Então ele vai trazer uma reflexão para a sociedade. Então o objetivo da arte contemporânea é algo reflexivo. Né? Então, trazer uma reflexão. E aí, o que é importante não é o produto em si. Não é uma pintura, não é uma tela, não. É uma instalação, é um espaço. É o que ela nos faz refletir? É o que ela nos faz perceber? É o que ela nos faz perceber, exatamente isso. Então, a obra, ela tem uma intenção. E ela não está preocupada com padrões estéticos. Então, a estética, que o belo, ele não é primordial.
Porque o belo ele vai ser importante na arte acadêmica. Lá no século XIX, quase uma visão parnasiana, né? Aí volta lá. Aí o belo vai estar ali. E aí se a gente pensa que em uma das habilidades do Enem, coloca ali as competências e habilidades, vai falar sobre estética. Perfeito. Vai falar sobre o belo dentro de um contexto geral. E aí o forte mesmo do Enem é trazer o hoje, o agora e relacionar com o passado. Nossa, e como é igual à literatura. Quando a gente fala sobre a literatura contemporânea e a ideia que vocês pensem que se a gente traz o hoje, o que a gente tem? O cotidiano. Então, às vezes eu vou falar sobre relacionamento, eu vou falar sobre classes, grupos marginalizados, eu vou falar sobre movimentos periféricos. Olha que expressão difícil, movimentos periféricos. E caiu na prova do Enem passado, Racionais MC. Olha que genial, gente. Então, presta atenção. Eu vou trazer reflexões sobre o que eu vivo. O texto quer te fazer refletir de alguma forma. Então, aquela percepção de que a gente tem que se preocupar com a métrica, com os padrões pré-estabelecidos, com a técnica, é difícil. Hoje em dia, os textos estão muito mais preocupados qual é o tipo de reflexão e o que eu quero trazer para o meu espectador, para o meu leitor. Então é muito importante, caso no enunciado solicite que você faça a leitura, que em suas alternativas você precise essencialmente do texto, a pergunta é: o que esse texto quer me transmitir? Que tipo de reflexão social ele quer apresentar? Olha lá no início, quando eu falei sobre as dicas de elementos da comunicação, funções da linguagem. Gente, a linguagem, ela é o quê? Ela é mutável, ela está relacionada à nossa existência. Então, a maneira que a gente vai evoluindo, a nossa maneira de se comunicar também evolui. Aí pega as informações chaves que estão na questão, as palavras-chave, a imagem-chave, é uma letra de uma música. De que época que é essa música? Perfeito. Né? Como caiu Racionais MC? Falava da periferia. 2023, pegando a referência de 2024 para 2023, a gente teve Caetano Veloso com Alegria, Alegria. Olha a ditadura militar aparecendo aí. Então percebe que há uma intertextualidade muito grande em relação à arte e literatura, mas o fundamental é, queridos, vocês entenderem que a gente não vai encontrar de forma nua e crua um conteúdo teórico. A gente vai encontrar a nossa percepção interpretativa, a gente vai encontrar uma criticidade em relação aos elementos que estão sendo colocados, então é fundamental que você fique atento em relação a isso. Associações, relações, perfeito. Né? E fica nossas dicas aqui? E tem mais alguma coisa, será? Acho que foi. Dica final. Não fique nervoso. Atente-se aos enunciados e lembre-se, nós acreditamos muito em vocês, vocês são muito capazes e tenho certeza que com essas dicas vocês vão arrasar. Com certeza. Não fica muito nervoso não. Faz a prova e fala assim, fiz a minha parte. Agora eu só vou resolver aqui essas questões e o resultado vai chegar. Boa prova para vocês, não é isso, Roberta? A gente espera que vocês tenham gostado muito das nossas dicas, né? A gente pensou com todo carinho, com todo amor e boa prova e arrasem! Exatamente. Beijos! Até a próxima! Tchau, tchau!